Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio do Religare Podcast. Eu sou o Matheus Daraim e sou responsável por trazer essa ideia desse podcast, que é falar um pouco mais sobre espiritualidade, trazer esse conceito um pouco mais próximo para as pessoas, seja a pessoa de uma perspectiva filosófica diferente, uma religião, seja um ateu, seja um cientista. Aqui a ideia é trazer esses conhecimentos um pouco mais próximo de espiritualidade. E hoje não é diferente. Hoje eu estou aqui com um grande amigo meu, um buscador, um empreendedor. A gente vai falar aqui um pouquinho sobre projeção astral. E ele começou seu despertar de uma maneira muito curiosa, não é mesmo? E sem mais delongas, seja bem-vindo, Guezini. Prazer estar aqui, uma honra, Mate. Gratidão aí pelo convite. Me sinto honrado de estar participando de tudo isso aqui. E vamos lá. Guezini, prazer ter você aqui. Para mim, uma satisfação enorme. Você é um irmão e tá aqui, a gente poder bater um papo aí, trocar uma ideia. Eu te conheço, né, Guezini? Eu te apresentei brevemente, mas pode se apresentar aí brevemente. Quem é o Guezini? Difícil. Já começa assim, né? Já começa assim, né? Porque eu sabia que você ia fazer essa pergunta. E a gente fica meio que nessa preparação, né? E eu já comecei no devaneio, porque é que nem se falou, sou um buscador, assim. Hoje eu ainda tô tentando me achar, eu acho que todo mundo tá nesse processo. Eu ainda não me achei, já conheço várias partes minhas, várias faces minhas que já ficaram para trás. E agora tô tentando me achar de novo, me conectar, às vezes, com o que há de real e o que é mais eterno, né? eterno, porque a gente tá sempre mudando, né? Mas eu sou o Gabriel Guezini Valente, amigo do Mate, morador aqui da cidade de São Paulo e um eterno buscador. E um eterno buscador. Isso é o que não, isso é o que não muda, né? Isso é o que não muda. Ô Guezini, eu mudei um pouco aqui o começo, assim. Eu já começo com aquelas perguntas capciosas. E já te pergunto assim, o que é Deus para você, cara? Nossa. E como isso se manifesta na sua vida? Já é direto e reto, aqui é sem delongas. Já toma o jab. Cara, complicado isso daí, porque primeiro que trazer em palavras né? Uma coisa tão profunda, né? Sim, o inefável, o incognoscível. Mas eu acho, assim, na minha percepção, já mudei muitas vezes, né? Era católico. Acreditava num Deus velhinho que ficava lá em cima. Aí depois acreditei num Deus universal. Ainda continuo acreditando, mas hoje em dia eu acredito que Deus é a vida em si, a experiência. E não só os humanos, não, tudo que existe e que deu forma e o que não deu forma é Deus. Porque até a ciência explica, né, da matéria, antimatéria, para mim isso tudo é Deus. E aí fica até vago falar, né, mas basicamente é isso. E aí, juntando o que é, com a conexão disso com a minha vida, assim, total, né? Minha vida é Deus, é estar experienciando isso aqui. Às vezes as coisas muito boas, às vezes as coisas não tão boas, mas saber que tudo isso tem é um Deus. Sentido, né? Tem um sentido, porque tudo isso também faz parte de Deus. É interessante você falar isso, porque eu pergunto, essa pergunta, né, como se manifesta na sua vida, é justamente isso, né, das suas ações, das coisas que acontecem, você falar, isso aqui é simplesmente algo que aconteceu, ou sei lá, se existe essa forma de Deus, será que ele, de alguma maneira, eu preciso passar por essa experiência para evoluir ou para aprender, né? É meio uma coisa se conecta na outra, né? Sim. Apesar das vezes a gente estar passando por aquela situação, né, e se coloca na posição de vítima, fala, nossa, por que eu tô passando por isso? Mas quando a gente tem um pouquinho mais de tranquilidade, a gente entende. Depois que passou, a gente olha para trás e fala, agora eu sei porque eu tava passando por aquilo. E a vida é inteligente, né? A professora do Malu sempre fala, eu chamo ela de Malu, né? Quem você diz A a Lucilena. Lucilena Galvão? Uhum. Ela sempre fala, né? Que a vida é inteligente, a gente tem que só saber a palavra, né? Saber interpretar, saber se comunicar com a vida, porque ela tá o tempo todo tentando se comunicar com a gente.
E eu acho que é isso, é Deus tentando se comunicar com a gente. E vai do nosso grau saber compreender essa comunicação, né? Não precisa ter aquela placa, faça isso, né, para você fazer as coisas, mas entender, vamos dizer, de uma maneira simbólica, seria isso? É. Eu acho que esse é um passo até além, né? De você entender de maneira simbólica. Acho que o primeiro passo é você estar presente e... Porque às vezes a turbulência vem e pega a gente e a gente esquece tudo isso, né? Esse é o grande... Eu falo da minha experiência, que é a minha maior dificuldade. Quando a gente lê, estuda, a gente tá aqui trocando ideia, eu tenho isso racionalmente, eu entendo. Ah, a vida tá conversando comigo. Mas é o cara me dar uma fechada no trânsito, esqueci tudo, né? Eu acho que essa é a grande charada, é você ter esse espaço, né, da resposta, ela até fala, da resposta do cérebro reptiliano, né? Que é o de reação. De você, opa, antes de reagir, entender, olhar e aí interpretar. Acho que esse é o grande sacado. Porque depois que você tem esse controle, você vai ter muito mais tempo para conseguir ler e interpretar. Mas é que quando a emoção te toma, fica tudo... Tanto é Turvo, né? tem gente que fala até que, nossa, perdi a visão, né? Sabe quando a pessoa faz besteira? Perdi a visão. E realmente, acho que isso acontece. A emoção, ela tem essa... Porque, né, fico refletindo aqui do que você falou, a gente fica, às vezes, com muitas emoções na cabeça, fica muito... nessa parte, assim, no mental, é difícil você tomar uma decisão inteligente, né? É difícil tomar uma decisão com o seu coração ou com a razão, né? Porque você tá nessa loucura, né? Quando você tá envolvido ali no meio, no jogo, você não consegue assistir, você tem que ir pra arquibancada, né, pra conseguir assistir. E essa, vamos dizer, essa emoção, esses sentimentos, seria o cérebro reptiliano, seria isso? Eu não tenho muita propriedade para falar disso, mas eu sei que o cérebro reptiliano, ele envolve tudo que esteja ligado aos princípios de sobrevivência, né? E, querendo ou não, às vezes quando acontece uma situação dessa, o nosso ego se sente ferido e de alguma forma ativa uma sensação de morte e a gente se vê obrigado a reagir para manter a nossa sobrevivência. Então isso é muito instintivo, muito primário, é muito... Me fugiu a palavra. É instintivo mesmo, assim, né? E eu acho que essa é a diferença da gente tá saindo da consciência animal para a consciência transcendental, para a consciência de fato, né? Porque a consciência animal, acho que ela não envolve tanto, mas é mais essa... É uma transição entre as duas. Transição entre as duas. Entre essa parte mais ligada aos sentimentos, às respostas imediatas, e algo que está mais próximo do seu ser, assim. O eu animal e o eu espiritual, acho que é isso. E essa, entrando já nesse assunto, né, dessa consciência reptiliana, me dá a sensação, assim, refletindo sobre essas ideias, que ela é de uma, vamos dizer, de um grau, assim, dos animais mesmo, né, que tem essas reações, né, ele não tem o poder de refletir como ser humano, né, então quando a gente está falando disso, a gente está realmente bem conectado aos animais, né, a gente não está na parte humana da coisa, né, que é de refletir, de ver se aquilo é uma resposta que vai atacar o outro, não, né. Tanto é que quando eles analisam, o ser humano, ele tem a parte do cérebro reptiliano, mas ele desenvolveu muito mais a parte, acho que é do lobo frontal, né? Desculpa se eu estiver falando besteira, mas acho que é assim. E aí você vê todos os outros animais, eles têm mais essa parte do cérebro reptiliano, porque é o que gera a vida neles, né? De caça, sobrevivência, reprodução. Então é tudo que está ligado a esses instintos. E já a parte desse lobo frontal é mais cognição, interpretação, formação de pensamento, né? E você, na sua vida, tentando trazer para a sua vida, isso, quando você teve consciência disso, foi de alguma maneira uma chave? Do tipo, caraca, isso aqui é uma resposta imediata, isso aqui, vamos dizer, não sei se é subconsciente, não sei qual, isso aqui sempre age nos momentos de estresse, igual você falou, de sobrevivência e tal,
entender isso, imagino que é uma chave, né? É aquilo que eu te falei. Entender é a chave, mas praticar é você entrar na porta mesmo, é você viver aquilo. Porque a gente tá falando aqui, beleza, mas é o que eu te falei, na fechada do trânsito, É outra é coisa. outra coisa. Aquilo te toma e Você aí... acordando tarde, você acordando atrasado, o cara te fechando, batendo em você, mas você tá errado, sabe? Uma mistura que aí é difícil de... Mas o que dá pra perceber é que, como tudo na vida, é a prática. Você vai praticando ter essa consciência nesses microsegundos entre aconteceu, eu xinguei, ou aconteceu, eu respirei. Esses microsegundos, você vai cada vez mais praticando, você vai ver que isso vai alongando. Então você vai tendo um tempo de resposta maior. Aquilo acontece, aí eu penso, paro. Isso em microsegundos. E falo, não vou falar nada, não vou fazer nada. Ou preciso fazer isso, preciso fazer aquilo. Mas no começo você só tem que ter isso como ideia na mente mesmo, né? Eu li isso uma vez no Mindfulness. Tem alguma coisa a ver? Porque eu sei que no Mindfulness o que eu tinha visto é assim, quando tem uma situação, vamos dizer, de estresse, não sei o quê, vai pro corpo. Vai pro corpo. Que aí é onde você vai treinando aquilo, né? Quando vai pro corpo, assim, respira, vai sentindo todo o seu corpo, você vê onde tá ressoando no seu corpo, assim, como um treino mesmo, assim. Se conecta um pouco, assim? Você conhece o Mindfulness? Não Tá? conheço muito assim pra falar com propriedade, mas com certeza se conecta. É com a ideia da prática. É, a prática. Mas o corpo, até o interessante você falar isso, porque quando eu comecei, eu tinha isso como chave, sim, racional, mas ela não estava implementada na minha vida. E eu comecei a ter um pouco mais de consciência na prática depois que eu li O Poder do Agora, do Eckhart Tolle. E ele fala muito do corpo, né? Que você tá no corpo é você tá no estado de presença. E aí quando você tá no corpo, você vê de um outro ângulo o próprio corpo sintomatizando aquela emoção que a situação ocasionou, entendeu? E aí você consegue ver um pouco mais de longe, você não tá ali no furacão, você fala, opa, aconteceu, aí veio um formigamento no meu umbigo, e aí deu vontade de falar X. Então, tipo, você já não é Você não é aquela emoção, você não é uma emoção, basicamente. você só tá vendo o que tá acontecendo. E foi bem com o Eckhart Tolle mesmo que eu consegui ter esse estado de presença e atuar com presença, né? E até dar uma atrasada nesse cérebro reptiliano aí. É interessante você falar isso porque você fala assim, você tá vendo que estão vindo sentimentos, tá dando um formigamento, é tipo assim, eu não sou isso, né? Isso é uma parte que tá tentando se comunicar ali, mas assim, se você tá observando isso, você não é aquilo, né? E a partir do momento que quando você observa, você fala assim, eu não sou isso, isso aí parece que se dissolve, né? Sim. Se desidentificar, né? Mas também não se identificar tanto. Aí eu tô indo até um pouco além. Pô, aqui é o espaço para isso, Guezini. Mas não se Ixi, travou. Mas você entendeu. Eu entendi. Não se identificar tanto assim, porque você também é isso, né? Porque às vezes a gente nega a raiva, a tristeza e aquilo. E nessa caminhada do espiritual tem muito essa armadilha do ego, né? De você negar tudo aquilo. E na verdade isso faz parte da experiência. E a gente tem que usar isso como gasolina, às vezes, para se movimentar. A raiva, ela é muito ruim, nociva, quando ela explode. Imagina que você joga gasolina numa palha e joga fogo. Ela tá sem controle, ela tá sem cerca. Mas você coloca gasolina dentro de um carro, você vai longe. A raiva, ela pode ser utilizada como gasolina, como direcionamento. A tristeza, sim. A tristeza é mais complicado, mas ela é um grandíssimo amigo do contraste, né? Porque a tristeza, junto com o contraste da alegria. Se fosse só alegria, viraria normal, porque a gente se acostuma. Se fosse só tristeza, também ficaria tudo... Então, ela é um jogo de contrastes, né? E a gente só sabe de um por causa do outro, Por causa né? do outro.
e começa a valorizar, né? É que a gente sempre tende a ir pro confortável. Não que também não vamos vanglorizar a tristeza, mas ela é importante, né? Ela é bem importante, porque às vezes a gente tá naquela tristeza que faz a gente rever o que tá certo, o que tá legal na nossa vida, o que não tá, que precisa mudar. Às vezes a gente precisa ir pro fundo do poço para depois olhar para a luz, né? Porque senão a gente só fica ali no mediano, no medíocre. É interessante você falar isso, porque você me falou agora da tristeza, né? A tristeza me traz uma ideia de você estar em contato consigo mesmo, né? Porque, sei lá, a alegria, aquela coisa mais expansora, né? Se contagia. A tristeza, ela é mais reclusa, sei lá, me trazendo essa ideia dos arquétipos, né? O que me traz na minha mente. E é um pouco disso que está me trazendo, né? Você precisa estar nesses momentos consigo mesmo para seguir, porque assim a vida é feita de tristeza, é feita de tristeza, é feita de alegria, é feita de raiva, não é coisas separadas, né? É até interessante que assim, conecta numa ideia que quando a gente conversou, eu achei legal, que eu até perguntei, pô, como que é a questão do guisino espiritual, ou não sei o quê, e você trouxe um pouco dessa coisa que não existe essa separação, né? Por muito tempo isso existia, né? E eu via que eu começava a adotar personagens, né? Tinha eu normal, o eu espiritual, o eu amigo. Até que eu comecei a ver que isso tudo era falso, porque só o eu normal, eu tava deixando uma parte muito grande fora, né? O eu espiritual, eu tava querendo só enaltecer as minhas virtudes, mas eu também sou sombras. Então eu tava ignorando uma outra parte. E a vida, ela obriga que a gente seja tudo ao mesmo tempo. Então é o eu espiritual aqui, agora, o eu normal aqui, agora. Precisa trabalhar, precisa meditar, precisa meditar. Precisa ter uma pausa para meditar no meio do trabalho, precisa. Precisa interpretar aquela pessoa, responder às vezes um pouco mais ríspido, sem agredir, mas também tem empatia. Tá tudo muito muito intrínseco assim, né? Hoje eu tenho essa consciência, mas por muito tempo eu separei. E é até interessante porque assim, a gente sempre tende, né? Eu vejo na minha experiência e na experiência de várias pessoas que a gente é como se fosse uma mola, ou uma ideia que fica muito clara. Imagina quando a gente tá só com uma perna, né? Tentando se equilibrar em uma perna. E a gente se desequilibra para um lado. Imagina que esse seria o lado material, que a gente já vem extremamente desequilibrado desde criança. Pelo meio que vai influenciando o meio. O mundo hoje é materialista, né? Então a gente já vem desequilibrado por esse lado. Acredita só na matéria, só no que é palpável. Quando a gente começa a ter um lampejo espiritual de que as coisas não são só o que a gente vê, o que a gente toca, a gente vai muito afoito para esse outro lado. Então a gente vai com muita força. E às vezes a gente acaba passando a barreira para lá e esquece dessa parte de cá. E desequilibra. E aí o contraponto ideal é dar uma voltada. E é exatamente quando a gente está com uma perna só. Quando a gente está caindo muito para um lado, a gente joga com toda a força para o outro lado, né? Para não cair todo. A gente joga com toda a força e a gente começa a cair para o outro lado. Até que a gente começa a dosar a força. Até que você consegue entrar no equilíbrio, que eu acho que é o que o Buda falava do caminho do meio, né? Que é você não jogar tanto para um lado material, nem para um lado espiritual, mas conseguir. E isso traz a ideia até da religião, né? Que quando as pessoas entram na religião, no começo, quer falar para todo mundo, né? E até, assim, é o que traz muito a barreira para muitas pessoas, que, assim, é aquela pessoa chata, que quer te chamar, ela não sabe muito ainda sobre a coisa, e quer te chamar a qualquer custo, né? Que ela pendeu muito para outro lado, porque provavelmente teve alguns, não sei se despertar, mas algo que ali encantou, e aí quer chamar todo mundo, né? Pô, e é isso, é isso. Quer chamar todo mundo e fica chato, né? Eu me identifico muito, assim, eu era muito chato. Hoje eu vejo e falo, nossa, não sei como meus amigos me aguentavam, né? Ficava falando. Porque quando a gente vê uma coisa muito legal
E até que traz esperança, né, pra gente, porque a gente vê esse mundo espiritual, a gente olha pra esse mundão de hoje e pensar que isso só é isso, só material, realmente Não traz sentido. não traz sentido, né? Você vê guerra, um monte de coisa ruim acontecendo. Quando a gente vê o mundo espiritual, dá uma chama de esperança. E, por natureza, o ser humano, ele gosta de compartilhar, né? Ele é um ser humano sociável, então você quer trazer os seus entes queridos, os seus amigos queridos pra esse lugar. Algo que te ajudou, né? Só que às vezes você perde a mão e vira chato, né? Você fica, nossa, qualquer coisinha você já viaja pro espiritual, assim. Não que hoje em dia eu não falo, né? Claro. Não vou deixar de ser eu mesmo, mas às vezes eu falo. Só que tem coisas que eu falo, não, acho que isso não... Melhor não falar. Ou, puta, nada a ver falar isso agora. Me traz a ideia até de consciência, né? Quanto mais você vai aprendendo, mais você vai vendo para quem recebe, para quem não quer receber, para onde tem uma porta ali que dá para explorar, aonde não dá, né? Você vê aonde existem oportunidades, né? E oportunidades não no sentido de vou trazer essa pessoa para esse lá, é no sentido de, pô, o que você sabe, você poder ajudar o outro, de repente até do outro lado, alguém vir falar com você e ver que você abriu essa porta, é aquelas pequenas portas que você vê, né? Fica mais claro, né? Sim. Com o conhecimento. Com o conhecimento e a dosagem. E às vezes até você entender, não bancar o personagem de o professor, de que eles têm que aprender com o que eu sei, não. Mas com o que eu posso ajudar essa pessoa agora, né? E talvez trazer o que você gosta tanto de falar numa nova roupagem, algo que ela vai entender. Aquela pessoa que ela não está acostumada a ouvir falar de energia, de chakras, de não sei o quê, você vira tipo um joguinho de você falar essas mesmas coisas em conceitos do que ela vai entender e assimilar. E não que você seja melhor ou não, mas acho que essa é a habilidade que o ser humano tem que ter, né? De conseguir comunicar a essência com todas as pessoas, sem precisar usar as mesmas palavras, esses arquétipos, a mesma linguagem, porque a linguagem espiritual, ela já tá meio assim, né? Todo mundo fala mais ou menos a mesma língua. Só que a linguagem, ela remete a algo acima, né? Do Platão, que ele falava do plano das ideias. E o plano das ideias, ele pode cair aqui com umas frases, cair aqui com outras frases, cair aqui com outras... E esse é o joguinho, é você chegar, interpretar e saber como que você vai dar aquela roupagem nova. E aonde a pessoa vai se conectar, né? Porque, igual você falou, existe aqueles termos espirituais. Se você for falar com alguém, puta, a pessoa já fala, nossa, que saco, que né, hippie cara? chato, cara aí. E às vezes você fala uma coisa até mais simples, que é a mesma coisa, e conecta, né? Fala, nossa, esse jovem místico aí. Você me falou uma coisa que quando você me falou, me remeteu muito a Lucilena Galvão, né? Que é, cara, ela pega livros densos, extremamente densos, Bhagavad Gita, Kybalion, e aí chega e explica de uma maneira que você fala, cara, é isso, é só isso, sabe? Lógico, tô brincando aqui. Mas traz uma... É isso que ela entendeu, como ela vai trazer essa linguagem, vamos dizer, para o público comum, né? Sim. Para a maioria, no caso, né? Sim, e o mais louco é que o maior beneficiário, é lógico que ela tá beneficiando todo mundo, e quando a gente também passa uma mensagem para as outras pessoas, a gente tá beneficiando as outras pessoas, mas é aquilo lá que já saiu, né, da ciência. Quando a gente lê, a gente capta, integra X%. Quando a gente vê, outros por cento. Quando a gente ensina, é quando a gente mais aprende. Olha que louco, né? Quando a gente ensina, é quando a gente mais aprende. Interessante, porque é isso, né? Se você está ensinando algo, aquilo já está intrínseco, né? Já está dentro de você, né? Sim. Se a pessoa não está captando direito, quer dizer que provavelmente você não... Que é o poder da síntese, né? Você conseguir falar uma coisa direto ao ponto e sem ficar de blá blá blá, né? É difícil. É difícil. E ter essa ideia, né? Isso é uma coisa que eu tento trazer assim comigo. Quando a gente ensina, é quando a gente mais aprende. Então, o ego espiritual, ele é muito ligeiro e sorrateiro. Então a gente tem que ir com a ideia de que vai aprender, não de que vai ensinar. Independente de que eu for falar ou não. Porque se eu for ensinar, talvez o meu ego me pegue de tipo, puta, eu sei isso aqui, eu vou ensinar e tal. Não. Agora, se você vai com a intenção de aprender, puta, você já quebrou o teu ego, né?
Porque o ego, ele não é aprendiz, o ego é professor. Cara, você me trouxe uma reflexão muito profunda, porque normalmente quando você vai para ensinar, você já se coloca olhando para baixo, né? Você já olha para a pessoa para baixo do tipo assim, chegue meu discípulo, né? Senta aí, Chegue garotinho. meu meu aluno, senta aí que eu... E você traz uma ideia de, não, eu tô aqui, olho no olho, tô na frente da pessoa e estou disposto a aprender ainda mais, por mais que eu sei bastante aqui, eu ainda vou aprender ensinando alguém. Sim, com a ideia que tá passando através de mim e com a outra pessoa também. Tipo, não só com a outra pessoa, mas também com a ideia, né? Essa é a ideia que eu vou falar. Mas a partir do momento que ela começa a fluir através de mim, que eu tô, tipo, passando ela, eu ainda tenho muita coisa para aprender. E talvez eu até mude a minha percepção quando eu tô passando. Você já percebeu isso? Às vezes você vai falar, você começa a falar, você fala, nossa, eu que falei isso? Nossa, isso aí que eu falei. Aí já pega a armadilha de volta, né? Não, mas não assim de tipo, Sim, sou sim. fodão. Mas é tipo... Não fui eu, né? Só fui não fui eu, fui um canal. um canal. E também o que a pessoa vai falar, né? Como aquilo reverberou. Pode ser que aquilo reverbere de uma forma grandiosa, no sentido de que ressoa, ou seja uma armadura que ela levantou. Aquilo também é um aprendizado para você, né? Você vai entender, nossa, quando eu falo isso, para pessoas assim, assado, gera isso. Sempre tem um... A vida esse é o Deus, né? Deus tá atuando sempre em tudo. E a gente tem que estar disposto a sempre a aprender e ter esse olhar. E não ter apego, né? Porque você só foi um canal, né, cara? Não quer dizer que você é o maioral, que você só foi um canal de conhecimento e você conseguiu passar isso adiante, né? Interessante, porque você me falou isso, assim, eu não sei se eu tinha reparado tanto isso na minha vida, eu não sei se eu tinha consciência, mas aqui no podcast tem rolado de monte, assim. Eu lembro de um dos episódios, a pessoa me falou uma coisa que eu entendi, assim, sabe? Não tinha entendido direito, eu comecei a tentar... falei, mas o que você tá falando é isso. Aí do nada eu fui falando umas coisas que eu falei, caraca, será que eu entendi? Eu não sabia que... Ou eu não tinha entendido, eu enquanto personalidade, mas eu transmiti mais ou menos o que a pessoa me disse, assim, sabe? Me conectei com a ideia ali por pouco tempo, pode ser, assim, mas é um pouco disso, né? Quando a coisa tá indo, meio que o universo, ou Deus, ou o que for, Sim. traz um pouco. Mediunidade, isso daí é mediunidade também, porque a partir do momento que você tira as rédeas e se coloca despido para entender, para falar e para fluir, saiu até poético, né? Tá indo. Vai pro Reels, já vai pro Shorts lá. À medida que você se libera para fluir, você também abre, né, sua percepção, que é o nosso maior aprisionador é a nossa mente, né? Que fica tentando analisar, não, isso não é isso, não, eu vou falar isso não. E a mediunidade, ela não trabalha nessa questão mental, né? Ela é em outro chakra aqui, né? Então você flui muito mais. Porque você soltou esse... Como é que meu amigo fala? Esse carrasco. Você soltou esse carrasco e agora você tá só... Nem que seja por um breve momento, mas você soltou, né? É aquele cachorro que você soltou, mas aí você já prende de novo, porque ele aparece ali, né? Você entrou até já tá num assunto bem interessante, que é do ego, né? Essas armadilhas do ego, né? Você me trouxe agora que o ego, assim, cara, você se colocar num papel de aprender, se colocar num papel de humildade, de poder estar sempre aprendendo com uma situação, é meio que o guerreiro contra o ego, né? Conectando um pouco na ideia do Bhagavad Gita, né? É tipo, você lutando contra, tendo armaduras mais fortes contra aquele ego, né? Que é a humildade, né? É, a humildade. A humildade e a presença também, né? Interessante. E quando você falou aqui um pouco sobre o ego, assim, quais são as coisas, assim, do ego que você entende, assim, como você me falou agora, que você consegue transcender, assim, que você fala assim, caraca, quando eu sei quando eu tô no ego ou não sei quando eu estou. Você consegue ver isso no seu dia? Das poucas coisas que eu já consegui ver do meu ego, e eu sei que tem muitas, né, ainda pra ver, mas
Assim, eu via muito dessa questão do ego espiritual. Eu caí muito nisso no começo. E eu acho que é natural, todo mundo cai. E o que seria esse ego espiritual? O ego espiritual é tipo, puta, eu parei de comer carne, ele tá comendo carne, ele é menos evoluído que eu. Eu medito 1 hora por dia, ele assiste TV, ele é menos evoluído que eu. Eu vou de bicicleta pro meu trampo. Ele vai de carro, ele polui o meio ambiente, ele é menos evoluído que eu. E aí vai, né? É o ego. É armadilha já, né? É o ego que se identifica com essas coisas mais sustentáveis, mais espirituais e até mais cool, assim. Porque geralmente a gente costuma identificar o ego do sucesso, né? Do bonito, do forte, do rico, Também é um ego, né? Mas também tem o ego o calmo. O calmo. Eu era muito do ego, o calmo. Até minha terapeuta me briga comigo, assim, né? Ela fala, você entrou num personagem muito do bom menino, do calmo, do samaritano. E não é todo momento que você pode ser assim. Você pode escolher ser assim, mas não é todo momento que você precisa estar nessa posição. Tem momento que você precisa dar vazão pra tua raiva, dar vazão pra tua insatisfação, pra tua tristeza. E eu via que no começo eu ficava me segurando. Aí ele, sei lá, fulano falou alguma coisa pra mim, nossa, deu vontade de voar no pescoço dele. Eu sou o calmo, eu vou ficar aqui. Não que eu devesse voar no pescoço dele, Claro. mas que eu também não devesse reprimir essa raiva que surgiu dentro de mim. Porque se ela surgiu, quer dizer que eu ainda não transcendi ela, né? Porque se eu tivesse evoluído, ela nem surgiria. Aquilo passava e fluía. Mas se ela bateu e rebateu alguma coisa aqui dentro, quer dizer que tinha algum conteúdo, né? Se não tem conteúdo, é vazio, transpassa. Você nem pega. E eu tinha muito esse do ego, o calmo, né? Eu sempre fui mais calmo, e aí eu recebia muitos elogios por causa disso, e aí eu me identifiquei com isso. Falei, nossa, eu quero ser reconhecido como o calmo. E nem sempre a gente é o calmo, né? E você se considera que pode ter sido uma armadilha do ego? Você Sim, se considerar com, vamos dizer, com essa personalidade, com esse arquétipo, o calmo? Sim. É engraçado, parece até uma carta, né? O calmo. Calmo. Tem assim, ó. E ô Guezini, você falou um pouco dessa ideia, dessa personalidade do Guezini, o calmo. E aí me traz uma ideia de que assim, você conseguiu olhar esses diferentes Guezines, assim, seja na terapia ou enfim, seja na vida. Achei interessante você conseguir olhar e dar nome às cores, assim, né? Então, geralmente o ego ele vai te pegar onde você se vangloria, onde você se identifica, né? Eu sempre ouvi falar que eu era calmo desde a infância e aquilo era como se fosse um reforço positivo, que é legal ser calmo, é legal ser tranquilo. E aí eu comecei a me identificar com aquilo e foi ali que o ego me pegou. Mas outras pessoas podem ter escutado outras coisas. Tipo, você é corajoso. Aí ele vira o machão. Eu sou corajoso. Tá. Se identifica sempre com o que as pessoas falam dele e não do Isso. que ele acha sobre ele, né? Não, mas... E Mesmo aí, achar sobre ele sim, também. porque, por exemplo, eu sou calmo numa situação, mas em outra situação, por exemplo, voltando nessa questão do ego espiritual e trazendo naquela prepotência que a gente já tinha comentado, num grupo que não tinha muito contato com a espiritualidade e que meus amigos me chamavam, o Zen, ele era o Zen. E aí, até certo ponto era interessante ser Zen, né? Porque, eu sou diferente, sou Zen. Todo mundo é normal, eu sou Zen. E o Zen tem que ensinar alguma coisa. Então, você vê já o ego se movimentando para se posicionar de tipo o professor, de ensinar, vou ensinar aqui esses meninos. Então você vê que o ego ele sempre vai te acompanhar. Não que o ego é ruim, né? Mas é que você tem que entender... Identificá-lo. Identificar e saber, opa, você tá fugindo aí. Você não tá querendo realmente ajudar. Você tá querendo
ganhar uns pontinhos aí, ou se sentir mais importante, mais interessante, diferente. Porque tem isso, né? Nem sempre é ser muito diferente. E nem sempre é pra cima também, né? O ego às vezes é pra baixo. Ah, eu sou o coitado, eu sou... Nossa, eu sou o excluído. Tem o ego pra cima e o ego pra baixo. Mas na minha caminhada, assim, eu demorei um pouco, né? A gente acha que começa a estudar espiritualidade e aí já começa a se iluminar. Às vezes é até pior, porque você começa... Opa. Relaxa. Você começa a se afundar, porque a gente começa a se identificar como muito diferente, né? E é isso que o ego quer ser, ele quer ser diferente. Essa é a função do ego, né? A consciência global que desce, encarna, na verdade todo mundo é a mesma coisa, mas o ego é algo para você se unificar e olhar para outras coisas e não achar que é a mesma coisa, né? Que é um pouco a personalidade, né? Personalidade. Essa pessoa tem personalidade, ela não tem. Ela ser diferente do status quo ali, da maioria, né? Sim, só que isso não pode evoluir e exacerbar num nível que você se distancia tanto, né? E se a gente não manter um controle, isso realmente acontece. E ela começa a querer se distanciar. E aí isso é prejudicial, porque você teoricamente foi para um lado que era mais elevado da consciência e começa a ir mais fundo, né? Tanto é que hoje eu vejo, assim, depois de ter passado por vários grupos espiritualistas, casas e tudo, eu vejo que às vezes tem gente materialista que é muito mais espiritual do que um espiritualista. Sabe? Tá muito mais ancorada no bem, Na fraternidade. no amor, na verdade, na humildade, do que uma pessoa que sabe todos os chakras, sabe todas as falanges, todos os arcturianos. Sendo que não aplica isso com o todo, né? Com as pessoas, né? É um conhecimento pelo conhecimento, né? Fica bom. Esse lance da materialidade, eu acho que é importante, né? Você... Ah, legal, a materialidade pode te distanciar do espiritual, mas o que adianta você ficar só nesses conhecimentos? E igual você trouxe o exemplo, a pessoa é material, mas ela ajuda o próximo, ela dá bom dia pro outro, ela, pô, tem alguém que tá passando por necessidade, ela tá disposta a dar a mão, pô, traz até aqui uma ideia de o que é espiritualidade, né? Sim. O que é esse significado, né? E aí a espiritualidade não é entender e saber que o mundo é espiritual e que tem pessoas encarnadas e encarnadas. A espiritualidade, pra mim, assim, é você encarnar e trazer as virtudes que vêm de outras frequências mais sutis, que se aproximam do Criador, trazer e materializar isso na tua vida, no teu meio. Tipo, se você trabalha no ônibus, tipo, dirigindo ônibus, a tua espiritualidade não tem a ver com ver outras dimensões. Não que você não possa fazer isso, você pode fazer aquilo, mas tem a ver com atuar Momento presente. naquele momento, com as pessoas, no trânsito. É sempre trazer para a vida. E não só na vida financeira, social, profissional, emocional, em todas as áreas da vida. Porque é até louco, né? A gente vê as pessoas com conexão espiritual. O médium que tem conexão com o espiritual, ele é muito distante do sábio. Às vezes o sábio, ele nem... É porque por natureza ele vai se evoluindo, né? Mas às vezes ele nem vê tanto espírito e tem tanta essa conexão, mas ele tem as virtudes ali, ele é ancorado no que ele realmente é. E o médium, a gente já viu vários casos aí no Brasil até, de que o ancoramento das virtudes estava exacerbado. Ele só era um canal, mas ele não estava aplicando realmente a espiritualidade. Você trouxe duas questões muito interessantes, né? Que você falou aqui um pouco do médium, né? Ele consegue estar nesse mundo espiritual, mas não necessariamente ele tem essa ética, essa moral, essas virtudes para transcender aquilo e, vamos dizer,
passar isso para outras pessoas ou ser uma pessoa melhor. E a pessoa que às vezes não tem essa espiritualidade, não sei nem se é espiritualidade, não tem esse contato um contato que não é material, mas ele entendeu o jogo da vida, né? E quando você fala das virtudes, o que você quer dizer com virtudes? As virtudes é que é difícil, né? Mas a virtude, aquela essência que você se conecta com algo maior e você vê do que a humanidade é capaz de fazer, né? É aquilo que você falou. A fraternidade, a humildade, a bondade, a beleza, o amor. Na Nova Acrópole até tem, né? As 7 virtudes, e é fantástico aquilo, que agora eu não lembro todas. Não, mas já me deu uma ideia, assim, a virtude é esse conjunto de ações para te fazer uma pessoa íntegra, Sim, tipo. exatamente. É aquilo que forma a integridade da pessoa. E aí você traz exatamente o contraste da pessoa que, vamos dizer, que se conecta até um pouco no que você falou, que tem esses conhecimentos, que estuda os chakras, estuda o divino, Maia, não sei o quê, mas não aplica, né? Ou em algum momento isso se perdeu na vida dela, né? A gente pode até falar um pouco sobre esses seres que de alguma maneira ajudavam muito as sociedades, né, as pessoas, e se perderam, né? É um pouco esse limiar que você me traz a ideia de que elas não eram sábias, né? Elas tinham só um conhecimento, um plus ali, né? Um conhecimento, uma prática. E isso a gente vai para essa questão do espiritual, que é uma prática, né? Você tem que fazer a prática. Às vezes tem pessoas que vêm com mediunidade mais aberta, mas é uma prática. Só que nem sempre ela tá voltada à conexão. Que nem da música, né? A gente gosta muito. Mas tem aquele... Não desmerecendo os músicos eruditos, longe disso. Mas tem um músico erudito que ele sabe todas as escalas, todas as harmonias e tudo. E quando ele faz a música, ele não faz com tanto amor e coração com aquele autodidata. As pessoas que escutam, às vezes, as músicas de um erudito e escutam a música de um autodidata, sentem mais tocadas pelo autodidata. Isso é um exemplo, tá? Não é que... Claro, claro. Mas por quê? Porque o músico, ele tá baseado na prática. E o autodidata, ele tá baseado em algo que é além do material. Ele tá se deixando ser um canal da música, né? Para algo maior. É a mesma coisa. Essa pessoa que não é espiritualista, ela tá se dispondo a ser um canal da virtude, do amor, da presença, da fraternidade, da humildade. Ela não tá tentando manipular, fazer reiki e fazer vórtex e... Entendeu? Sim, sim. É mais a simplicidade, assim, de você deixar fluir, assim. E Yogizine, conectando assim essa ideia, assim, vamos dizer, dessas pessoas médiums que igual a gente está conversando aqui, é um plus, não significa que ela é mais ou menos que ninguém. Mas as pessoas, assim, sei lá, seja um João de Deus, seja um Osho, enfim, o que você acha que, assim, o que aconteceu ali? Assim, não, porque, assim, me parece que em algum momento era uma pessoa que estava ali em prol da fraternidade, em prol dessa unidade, em prol do outro. O que acontece ali? Seria, volta um pouco um assunto aqui, seria a armadilha do ego? Também. Eu acho que sim. Eu acho que é muito a armadilha do ego, assim. E também a pessoa não tá tão consciente dos pontos de defasagem dela, né? Para onde ela escorrega. Por exemplo, se eu começar a seguir um caminho agora, eu sei que eu posso escorregar no ego do calmo, entendeu? Porque eu já olhei para aquilo. Mas você já sabe dar nome também, né? Sim. E eu acho que as pessoas que começam a ficar muito grande, da mesma forma que elas têm muito poder, naturalmente cresce, né? Essa polaridade fica mais distante, né? A polaridade aumenta. Assim. Quanto mais poder, mais responsabilidade. E essa responsabilidade, ela pode vir de várias formas. E não que essa pessoa não estava sendo guiada e ajudada por entidades que
que eram benevolentes, porque a gente viu que teve várias curas de fato. Mas é que é aquilo, o médium ele não é sábio, ele é só um médium, ele também tem que trabalhar essa sabedoria interna de estar ancorado nos próprios princípios, porque à medida que ele vai crescendo e ganhando poderes, porque a mediunidade, se você for ver, é um certo poder, né? Ele vai tendo mais responsabilidade, mais visão no sentido de que ele fica visado, né? A gente sabe que tudo é polarizado no planeta, né? Então tem o bem, tem o mal. Não que o mal seja ruim, mas ele é uma energia que existe. E ele é uma energia de crescimento também. Então essa pessoa ela começa a crescer muito, a força contrária começa a crescer muito. E isso não é ruim, porque a força contrária é que nem você joga tênis, né? Imagina se você jogasse com o teu primeiro oponente para sempre. Você evoluiu. Você dá um saque mais rápido. Você faz tudo melhor, mas está jogando ainda com uma criança, entendeu? Você tem que jogar com alguém do teu nível. Cada vez que você cresce, tem que vir porque é esse contraste, é essa oposição que faz você crescer. Só que se você não está bem ancorado nos teus princípios, isso aqui vira mais forte, te derruba. E aí acontece o que acontece. Eu adorei a analogia, sabia? Porque ficou até mais claro para mim essa dualidade, porque o que você está me trazendo de novo para esse exemplo do tênis. Eu fui lá, joguei com uma pessoa, ganhei, eu comecei só a ganhar. Caraca, eu sou foda, ganhei de todo mundo e tal. Aí você pega alguém que vai lá e, cara, ganha de você muito fácil. Falar, ganhou de mim muito fácil. E aí eu não banquei. Fiquei pé da vida, eu ficava assim, por sinal, pé da vida, xingava meu pai, minha mãe. E é um pouco disso, né? Se você não tá ancorado de assim, trazendo de novo a analogia do tênis, você aprendeu sobre da direita, esquerda, o saque, isso, aquilo, mas você também tem que aprender controle emocional, a descansar, fazer um físico, é uma mistura de coisas, né? E se você aprendeu só aquela parte que é técnica, esqueceu da emocional, aquilo vai vir, né? Vai vir aquele karma ali pra testar você, né? Tem um livro que era, não vou lembrar o nome, mas ele dá esse nome, né? Dessa força contrária que evolui a gente, que é aquela força que vem talhando as nossas arestas, é o antagonista. O antagonista tem o único e principal objetivo de expor os seus defeitos. Que é a polaridade, vamos dizer, do mal. Se a gente for trazer num sentido menos dualista, esse mal que, na verdade, está me falando que é uma maneira de te ensinar a evoluir. Sim. É uma força contrária. E aquilo vem para começar a te mostrar, né? Te polir, mostrar tuas arestas, né? Porque se eu fico... É aquilo que você falou. Se eu fico jogando com aquela outra pessoa e eu sempre ganho, eu estagno. Porque eu não tenho mais desafio, aquilo não me mostra mais nada que eu preciso trabalhar, eu estagno. Cara, você me mostrou muito bem a dualidade aqui, né? Porque eu compacto muito com essa sua ideia, porque a gente vive num mundo das polaridades, né? E não é das polaridades no sentido de, essa coisa de alguma maneira precisou acontecer com aquela pessoa para ela evoluir. Não entrando aqui no assunto se isso é certo ou errado, eu acho que não é a questão aqui. Mas que ela precisou daquilo, né? A gente fica num mundo mais de falar se isso é certo ou errado, né? Aconteceu, vou bem para um extremo, a pessoa falar e te roubou. E aqui não estou falando, essa pessoa é boa. Não é essa questão para defender ela. Mas vamos pensar que de alguma maneira você está uma pessoa muito materialista e pode ser uma reflexão para você se ligar menos ao material, né? Se a gente estiver atento a todas essas questões, né? Sim, E é até interessante a gente ver, porque quando a gente está passando por aquilo, a gente não quer aquilo, né? Só que depois que a gente passa, a gente viu que aquilo foi ótimo. A gente tá num relacionamento, a gente termina o relacionamento, é péssimo, você não consegue sair de casa. Você passou, 6 meses, você olha pra trás e fala, nossa, como eu evoluí com aquilo, né? Nossa, eu precisei daquilo. Até tem um conto, acho que é um conto budista, não tenho certeza, mas que tem o rei e aqui tem o filho. Nossa, eu vou falar, talvez eu fale tudo errado, mas o que importa é a mensagem, né? Que aí o filho precisa
ir para outra cidade. Aí, beleza. Aí cai a ponte. Aí vem todo mundo lá, fala com o rei, fala, nossa, você viu, caiu a ponte, né? Que ruim, né? Ele talvez. Aí o filho não conseguiu ir para a cidade porque caiu a ponte. Aí depois eles descobrem que a cidade pegou fogo. Aí todo mundo vai falar para ele, nossa, ainda bem, né? Ainda bem que a ponte caiu, que seu filho não foi, senão ele ia morrer lá. Talvez. E assim vai numa infinidade de coisas que acontecem. Quando a gente tá passando por aquilo, a gente a gente tende a falar, nossa, isso foi ruim. Nossa, tá péssimo, acabou comigo. Mas passa um pouquinho depois, você olha para trás, você vê, nossa, isso foi bom. Eu acredito que sempre tudo vem para o bem, né? Independente do que a gente sinta aquilo na hora. Mas às vezes a gente tá passando por aquele momento, tá sendo horrível, péssimo, perdeu o emprego, perdeu a mulher, perdeu tudo. Aí passou 2 anos, você viu que a pessoa tá muito mais feliz, ela se reencontrou. É a vida dando aquele chacoalhão, né, pra tirar tudo que não precisa. É muito louco isso. E às vezes não é assim, é para o bem necessariamente, é para a pessoa evoluir, né? Aquilo ajudou a pessoa a evoluir, isso não é bom, não é ruim, né? É só o caminho como ele deveria ser, né? Sim. Não, e eu falo isso assim agora, né, até me olhando. Mas eu falo isso agora com muita consciência, mas quando acontece comigo, eu fico puto, eu falo, não. Aqui é muito fácil estar falando, né? Quando acontece ali, que é a grande sacada, que é aí que entra o sábio, né? Igual você me falou. Que ele é pleno, né? Aqui a gente tá no mundo das ideias. O sábio, ele tá nos 2 mundos, né? Ele tá na matéria, tá na ideia, tá em tudo, né? Tá tudo como uma coisa só, né? E você me trouxe uma reflexão aqui, Guezin, me traz a sensação, posso estar muito enganado, só o que eu entendi, que é essa dualidade que me parece que traz a gente mais para a matéria, né? Quanto mais a gente fica não sei se é separatista a palavra, mas dual mesmo, assim, de ver as coisas preto no branco, isso, que é o que ancora a gente de ficar muito na matéria e pouco no espiritual, né? Será que a dualidade, sim, transcender, vamos dizer, a dualidade é um caminho para estar menos na matéria? E não dizendo que a matéria é algo ruim, tá? Mas eu acho que é totalmente ao contrário, assim. E eu vivi isso muito forte na minha jornada. E recentemente, faz uns 3 anos, eu fiz um curso que chamava Dualidade. Eu não sei se você conhece. Chama da Mind Valley. Já ouviu falar da Mind Valley? Não me é estranho esse nome. É o que? Um lugar? Não, é tipo uma plataforma de cursos de desenvolvimento pessoal. É dos Estados Unidos, né? E aí tem vários cursos. Mas não tem nada a ver com espiritual, Não, espiritual. Curso é espiritual. Tipo, tem vários cursos, tem várias pessoas. É como se fosse um Netflix de cursos de espiritualidade. Então você vai lá, tem curso de método Silva, de controle mental. Aí tem, sei lá, projeção astral, aí tem Tantra, aí tem um monte de coisa. Tem até de treino físico mesmo, muito legal. E aí tinha esse curso que chamava Dualidade, do Jeffrey Allen, acho que é o nome do cara. Fantástico, assim, já fica a indicação. E aí a dualidade, eu fui fazer, né? Falei, nossa, que é isso, né? Que é isso? E aí eu me identifiquei muito com ele, porque ele falava que ele era uma pessoa que gostava muito do fenômeno, do paranormal e do etéreo. E eu sempre fui assim, né? Eu comecei pela projeção astral. E ele fala que ele queria sair do corpo e viajar e ver espírito e se conectar com o espiritual. E aí ele nunca conseguia, era tudo muito difícil, até que ele começou a achar achou um lugar que ensinava a sair do corpo, fazer projeção astral. E aí ele todo feliz foi lá, eu quero sair do corpo, tal. Quer sair do corpo, beleza. Aqui é o curso, mas antes você tem que passar por um outro processo, que é um outro curso, para depois você ir para essa parte mais avançada. E aí ele passou por um processo lá de autoconhecimento, de mediunidade. E aí ele começou a se desenvolver, assim, desenvolver a percepção. E aí aí ele começou a desenvolver a clareaudiência, né? De conseguir escutar. Antes de sair com tudo, ele
Porque era tipo um preparatório, né? Ele começou... Essa clareaudiência seria o que? Escuta. É o tipo de mediunidade, né? Tem clarividência, aquele que vê, clareaudiência, aquele que escuta, clarissenciência, aquele Mas que escuta assim, sente, sei lá, escuta uma voz. escuta uma voz. E ele falando que numa meditação ele escutou muito claro, assim, vá para Malkuth. E ele, nossa, Malkuth, então é lá, eu tenho que ir para Malkuth, que é lá onde eu vou me iluminar, que eu vou entender toda essa minha ânsia, é lá que eu vou conseguir ascender e ter essas experiências paranormais, né? Então, Google, onde é Malkuth, livro. Aí ele foi ver Malkuth, sabe o que é Malkuth? Malkuth é a última esfera da Cabala judaica, Malkuth. É o físico, é a matéria. Até me arrepia falar isso, porque é muito pra mim, assim. Se você quer sair do corpo, você primeiro tem que estar no corpo. Você tem que entender o corpo. A gente não tá no corpo. A gente só tá vestindo isso aqui, mas a gente tá aqui, ó, flutuando na mente. E a ideia que foi passada pra ele é vá pro corpo, entenda o corpo, viva a matéria. Você tá aqui pra isso. E aí depois de estar no corpo e saber o que é estar no corpo, você vai conseguir saber o que é sair do corpo. Isso é fantástico, assim, tanto é Uma que... chacoalhada pro cara, né? Imagina que assim, você tá falando isso, ele contando numa linha temporal extensa, né? Imagino que na hora ele falou, que merda, né? Não vai ter jeito, né? Vou ter que ficar no corpo. E aí as primeiras aulas dele, ele ensina como ficar no corpo e como aterrar. O grounding é Mas isso não tem a ver com esse curso de dualidade, isso é da projeção astral. dualidade. Da projeção astral também, né? Isso vai da história dele, mas aí com tudo que... Depois ele conseguiu, virou um cara muito foda. E aí ele fez esse curso, dualidade, e no cronograma, as aulas dele, ele te ensina a estar no corpo, estar presente no corpo. Aterrar, fazer o grounding mesmo, se conectar com a terra. E isso bateu muito comigo, assim, porque eu também sempre quis o paranormal, e sair do corpo, e fazer um monte de coisa. E aí, quando ele falou isso, assim, e me desmontou, né? Eu falei, nossa, eu tava fazendo tudo errado, né? Realmente, eu nunca estive no corpo, né? Eu sempre tava muito avoado, assim, meio aéreo. E conectando com aquilo que você tava falando, realmente, a dualidade é você estar no corpo, né? Porque a gente não tá aqui à toa, né? A gente não encarnou à toa. Dizem que é requisitado, né? Vestir essa roupa aqui, né? Muita gente quer vestir, poucas pessoas têm a oportunidade. Acho que foi num centro espírita que falava que, assim, 1/3 de todas as almas da Terra estão encarnadas. 1/3. Os outros 2/3 estão esperando para encarnar e alguns estão só ajudando. Então você vê o quão grandioso é estar aqui, né? E às vezes a gente tá Querendo estar lá, né? querendo estar lá. E não conseguindo estar lá, não conseguindo estar aqui. E Aí volta pra dualidade, né? Porque eles querem estar aqui, a gente quer estar lá e aí fica nesse... fica assim, Ninguém tá no presente, né? ninguém tá no presente. E quando você fala... eu achei interessante esse curso de dualidade. Qual foi a reflexão que te trouxe? Assim, qual foi a mensagem ali? Eu imagino que, lógico, essa de... É Malkuth que fala? Malkuth. De Malkuth, Eu não sei né? se é assim que pronuncia, né? Porque é em hebraico, mas é Malkuth. Claro que assim, interessante quando ele traz essa reflexão de que, pô, a matéria, a gente tá aqui, né? A gente tá aqui, então, algum sentido tem, temos que estar conectado à matéria. Mas tem alguma reflexão, assim, qual que foi o que te tocou, assim, foi isso? Foi o que mais me tocou. Foi o que mais me tocou porque eu vivi o que ele viveu também. Eu queria sempre estar fora. E aí você não tem nada em que se apoiar. E passando pelo processo, é até longo, acho que é um curso de 2 meses. Toda semana tem uma prática, é muito bom mesmo. Ao vivo ou online? Tinha ao vivo, mas é também online. E aí é um passo a passo, assim, primeiro você se aterra, aí ele fala muito sobre imagens, né? Mas primeiro você se aterra, se ancora na terra, assim, porque você tá aqui e agora. E aí você pega toda essa força de que tá aqui e agora, de ter um corpo físico, que isso é sublime, né? A gente não valoriza, mas é fantástico ter isso. E aí você começa a entender e se construir, e aí
junta muito com a questão do yoga, né? É de você aterrar. E aí você aterrado, você tem base, segurança, que é o primeiro chakra. Aí você começa a trabalhar as emoções, segundo chakra, o poder, e assim vai subindo para que depois, aqui, você consiga se conectar com o espiritual, que é o que tanto você quer, né? Paranormal e todos os fenômenos. Mas você precisa ter base, você precisa se apoiar em alguma coisa. Senão você só tá patinando, assim, sabe? Essa foi a maior viradinha de chave, assim, que esse curso me deu. E você me traz uma ideia, Guesini, que a gente está falando do corpo, matéria. Mas existem vários corpos, né? Você falou agora das emoções, do pensamento, da própria matéria, né? Que é um pouco essa ideia dos chakras. Ele vai desde aquela base até as partes mais sutis, podemos dizer assim, de cada ser. Sim. Eu tô destrinchando o curso dele aqui, mas... Entrem no curso, spoiler. não vou ficar falando sobre o curso do cara aqui. Mas ele fala muito das imagens que a gente põe, né? E que essas imagens ficam presas nos nossos chakras e bloqueia o fluxo total daquilo. Mas eu não vou entrar tanto nisso. Como que é? Não entendi. Ele fala dessas imagens, assim. Ele fala pictures, né? De imagens que a gente... Como se fosse umas formas pensamento. Algo que a gente mesmo cria ou que as outras pessoas criam e a gente permite. E a gente bloqueia o fluxo dos nossos chakras. Seria tipo, sei lá, falando bem simplisticamente, não veio nada na cabeça, mas assim, alguma coisa do tipo assim, eu sei que eu posso andar de bike, mas eu botei na minha cabeça que eu caí uma vez e que, putz, eu nunca mais vou conseguir andar de bike. É uma forma de pensamento de que assim, cara, eu não sei andar de bike mais, não sei. Até eu transferir e falar, não, já andei de bike, eu sei andar de bike. Sim, pode ser, Essa pode ser linha? traumático do que você passou, mas pode ser até, tipo, pensamentos normais, assim, que é que a gente não tem a dimensão do que é capaz o nosso pensamento fazer, né? Mas às vezes a gente só pensa uma coisa, aquilo já materializa no campo energético, né? E aí ele fala que isso vai bloqueando, vai como se fosse vários papéis que a gente vai colando, grudando, daqui a pouco não sai mais luz, não sai mais fluxo de energia daqueles chakras, ele fica atolado. Então, o curso dele é todo nesse... A terra pega toda a força, puxa toda a força, limpa a chakra básica, limpa a chakra sexual, e vai limpando. E aí é muito foda, porque ele ensina também a você fazer expansão de aura. E aí, tipo, num lugar que é interessante, você se expandir, você se expande. E ao contrário, Num né? lugar que não é interessante, E essa é a dualidade, né? dualidade. E eu achei muito interessante você falar isso, porque assim, quando você precisa expandir, você está disposto num lugar, tipo a gente aqui trocando, mas pô, você tá, sei lá, numa balada que tá cheio de... Você saber também recolher. cortar, né? É. Porque você me trouxe até uma reflexão de Buda, né? Que assim, a gente não é só o que a gente fala, a gente é o que a gente fala, a gente é o que a gente faz, a gente é o que a gente pensa, a gente é o que a gente sente. Sim. E é toda essa mistureba que é um pouquinho, né, do que é a gente, né? Às vezes a gente acha que só eu tô falando aqui com você é o que eu sou. Às vezes eu tô falando com você, eu tô pensando em outra coisa. Então será que eu sou o que eu tô falando com você ou eu sou o que eu tô pensando, né? É uma mistureba, né? É. E a gente tem que estar sempre consciente e recolher isso, né? Recolher pro aqui e agora, porque senão a gente perde essa oportunidade que é de estar vestindo isso daqui. Ô Guesini, você falou um pouco agora sobre projeção astral. E assim, eu até anotei aqui uma dúvida, assim, que eu fico pensando assim, eu não sei muita coisa sobre isso, mas qual o sentido? Porque a gente tem tanta coisa para fazer aqui na matéria, o que faz isso ser uma coisa em prol da humanidade, em prol do todo? A projeção astral em si? Cara, Porque imagina, eu fico pensando aqui, refletindo, ela, se você não tem uma ética, você não está ali nas virtudes, isso aí para ser uma armadilha é assim, né? É muito fácil, né? sim. E pode ser uma fuga também, né? Mas eu acredito que... Primeiro, assim, primeiro de tudo, te mostra na prática o quão importante é isso daqui e o quão efêmero também é isso daqui, porque você sabe que o corpo vai morrer, você vai deixar, e que você vai continuar existindo.
A gente tem isso a gente tem isso racionalmente, mas quando você sai do corpo, e às vezes você olha o teu corpo, né? Você sente uma coisa que é absurda, assim, que de fato você encarna a verdade de que você é imortal. E isso é muito forte. Saber que você é imortal é muito legal, mas é também é muito pesado também, sabe? É um fardo, É né? um fardo saber que você é imortal, mas também é um Libertador. alívio. É um alívio. Porque você sabe que você vai ter tempo de se reconstruir. Mas também você sabe que morreu, não acabou. Que você vai ainda levar o que você fez. Seja pro bem, seja pro mal, mas você vai ter que digerir, elaborar, integrar aquilo. Mas não só sair e ter essa experiência já basta por aí, né? Mas tem muitas pessoas que fazem trabalhos espirituais, né? Eles saem para fazer assistência espiritual. Que seria um pouco do que o Wagner Borges faz. Exatamente. Igual a gente faz aqui, grupo de reiki e tal. Eles fazem essa mesma coisa. E é fantástico, assim. Fantástico. Não, haja fraternidade dentro de você, né? Porque ninguém vai ver, né? É. Você tá fazendo aquilo pelo bem da... Tipo assim, nesse sentido transcendente, você vê que vão ser seres que estão pensando muito na humanidade, porque ninguém vai ver e gravar, olha, o cara fez algo bom. Não, ele tá fazendo pelo simples fato de fazer, porque ele enxerga o todo, né? Sim. É, porque aquela é o propósito, ele já tá tão conectado que ele consegue sentir o preenchimento da própria alma dele ao ajudar a outra alma. E você falou do reiki. Vamos dizer, quando você está fazendo reiki, de alguma maneira, pessoas que fazem projeção astral estão conectados com o reiki ou não tem nada a ver uma coisa com a outra? Sim. Você já viu os livros do Wagner Borges? Não. É muito legal. Ele fez ele tem vários livros, né? E nesse livro ele pediu para o ilustrador fazer várias imagens, as imagens que ele via. E aí tem várias imagens de pessoas fazendo reiki e os mentores atrás também ajudando. Então, tipo, imagina que eu tô fazendo reiki aqui em você. Você tá me vendo só eu aqui. Mas, na verdade, deve ter 4, 5 mentores, 10 vezes com a minha envergadura espiritual, ajudando aqui. Isso é muito louco, né? Caraca. Você já saiu do corpo? Já algumas vezes. E aí? Ah, é difícil. Como que, eu imagino que a primeira vez deve ser desesperadora, assim, sei lá, ou não. É desesperador, assim. Porque também tem os... Que muda a chave, né? Igual você falou. É ali, naquele momento que você constata... Lógico, a gente tem essa ideia da imortalidade, de estudo e tal, mas você constata aquilo, né? Você vivencia aquilo, né? É, você vivencia na pele não mais, né? Pelo contrário, né? Fora da pele. Fora da pele. Mas é louco, porque é assustador e a gente vê como tem esses imprints religiosos que travam muito a gente, né? Começa a vir muitas imagens dessa doutrina meio cristã diabólica, que fala que tudo que é espiritual é do diabo e tudo mais. Porque tem um processo que quando a gente está fazendo o descolamento mesmo, a gente começa a se sutilizar, né? Porque imagina que o nosso corpo ele tem uma energia, assim, que ela tem que estar um pouco ressonante com a energia material, nosso corpo etéreo. E aí ele tem que começar a se descolar, né? Então ele começa a vibrar um pouco mais rápido. E você escuta isso. Então você começa... Isso você dormindo? No processo? Você parado, dormindo, assim. Muita gente chama isso de paralisia do sono, né? Mas é a catalepsia. Paralisia do sono é quando muita gente fica com muito medo disso, né? E eu sonho em ter isso daí. Porque é tipo um passo já pra sair, né? É quando você tá dormindo e você não tem mais controle do seu corpo. Por isso que eles falam paralisia do sono. E muitas pessoas têm muito medo disso porque acham que está sendo possuída. Acha que é o diabo. Por causa dessa cultura cristã que doutrinou essas coisas na gente e meio que fica inconsciente. E aí você não consegue se mexer. Então é desesperador. E aí você começa a escutar um barulho muito, muito grande. Então as pessoas ficam com muito medo. Um barulho tipo... Um barulho, tipo... Depende que é a forma, do barulho, assim.
Eu tive uma vez só, e o barulho é mais grosso. Eu senti um barulho mais grosso, que foi assim. E aí, pô, é foda, velho, porque imagina, você nunca viveu aquilo, não consegue se mexer, tá escutando um barulho. E às vezes você já tá um pouco mais lá do que cá, dependendo do que você bebeu, do que você fumou, onde você já tá escutando os espíritos que estão ali. E é foda, imagina, você tá se descolando. Muita gente já tem isso, né? Descola e já vê um espírito aqui do seu lado. Tá na tua cama, tá do teu lado. Isso é por causa das companhias espirituais. Mas se fizer tudo certinho e, né, conseguir ancorar. Isso acontece porque a pessoa passou o dia todo vibrando aquilo, à noite ela vai continuar vibrando aquilo. Não vai ser. Não mudou, não virou mudou. iluminada. Não é porque só dormiu que virou anjinho, não. Vai um pouco da ideia até que a gente está falando da mediunidade. Você conseguiu uma ferramenta, isso não significa que você é mais ou menos sábio, né? Como também você pode estar querendo sair, é o teu mentor te puxando ali, te ajudando. Mas é isso, essa catalepsia, você começa a descolar, começa a fazer um barulho muito grande, e aí dá medo, lógico, é uma coisa nova. O novo dá medo pra gente, né? Ô Guesini, e como é assim? Você vai lá, você sai, sei lá, você anda por aí? Como que é isso assim? Ó, muita gente fala que todo Eu mundo... fico imaginando assim, eu pergunto isso porque assim, eu fico imaginando assim, o medo, né? Porque assim, aí você fica na reflexão, o que eu sou, né? Sou esse corpo, eu sou isso aqui. Se, pô, eu for muito longe, será que eu sou o quê? Será que eu vou acordar? Será que... Eu acho que deve trazer essa dualidade do que é o real, né? Da realidade. Você começa a se questionar, né? O que é o real, né? Mas, assim, essa fase de sair consciente, que eles chamam, saída consciente, é difícil, velho. É poucas pessoas, eu acho, que conseguem fazer. Quem tá muito, assim, firme na doutrina. Mas muita gente fala que toda noite a gente sai. E que, às vezes, os nossos sonhos, eles só são interpretações oníricas do que a gente tá vivendo no astral. E aí, quando a gente traz isso meio bagunçado com os nossos conteúdos, né? Psíquicos que a gente acumulou. Isso porque a gente tá com pouca consciência. Mas, das maiorias das vezes que eu me encontrei fora do corpo, não foi saindo. Foi sonhando e, do nada, uma consciência, assim. Tipo, você tem um lampejo de consciência e entende que você tá ali de verdade, que não é mais um sonho. Que é o passo, né? De um sonho inconsciente para um sonho lúcido, para uma projeção astral. Então o sonho lúcido e projeção astral é como se fosse a mesma coisa? Não. São processos diferentes? É tipo um processo anterior da projeção astral. Mas você caminha por um depois pelo outro. Então assim, se eu estiver na projeção astral, necessariamente eu estava no sonho lúcido. Não. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Às vezes você só acorda e já entende que você tá lúcido ali. A maioria das minhas projeções foram assim. Tava dormindo normal, e aí do nada eu tô consciente em outro lugar fazendo uma outra coisa. Entendeu? E aí você consegue controlar, sair. É que o sonho lúcido, ele ainda é meio, sei lá, meio lúdico, uma mistura do seu inconsciente, sabe? Aí você, sei lá, vê um dragão e você consegue moldar o dragão. Agora, a projeção astral não. É o que você tá vendo da realidade espiritual. E falando da projeção, assim, das reflexões, você falou assim, claro, que você conseguiu ficou perceptível o que é real, o que não é real, né? Te trouxe alguma mudança? Isso te ajudou nesse seu caminhar, assim? Te ajuda? Não sei, né? Se você... Me ajudou bastante, assim. Você faz ainda? Então, não faço mais porque demandava muito afinco, assim. E talvez eu acho que eu preciso estar mais no corpo do que sair. Talvez mais pra frente pode ser que o meu propósito seja mais estar fora do que dentro, mas eu vejo que eu tô precisando mais estar dentro do que fora. E também porque demanda uma prática, uma disciplina muito grande, né? Que, pô, das poucas vezes que eu fui lá, não, poucas não, fui bastante nas palestras do Wagner, né? E aí eu fazia os exercícios e tal, e aí todo dia, antes de dormir,
fazia um exercício, aí ao acordar, lembrar dos sonhos, anotar, isso aí vai muito bom. Durante o dia, fazer alguns outros exercícios. Porque tem muito isso, tem umas práticas, tem até um cara que chama Saulo Caldeirão, ele é fantástico, e ele ensina várias técnicas dessas. Que é durante o dia, você fazer questionamentos de consciência, se provar, isso é real, isso não é real, puxa o dedo, faz... E começa a condicionar isso, porque quando você estiver dormindo, você vai fazer a mesma coisa. E quando você se questionar de consciência, quando você estiver dormindo, você vai despertar. Isso falando da projeção astral. Isso são técnicas de projeção astral. E aí eu não consegui manter, assim, né, essa disciplina. E mesmo porque agora a vida tomou outra forma e eu vejo que eu preciso estar mais dentro do corpo do que fora do corpo. Mas com certeza é uma ferramenta muito grande. Por quê? Imagina que a gente tá surdo para os nossos mentores. Eles estão se esforçando muito para que a gente entenda o mínimo, para que a gente mude um pouco da nossa caminhada em direção ao que a gente precisa viver. Se você tá fora, não que você vai entender tudo, né? Que depende da sua capacidade de assimilação e de lembrança quando você voltar pro corpo. Mas você já vai estar escutando melhor ali, você vai entender melhor, você vai estar, sabe, se conectando um pouco mais com esses seres que estão querendo te ajudar. Caraca. Porque não é brincadeirinha, né? Quando eu era moleque, que eu queria projestar, eu queria voar. Queria voar sobre as pirâmides, queria ir pra China, queria ir pro fundo do mar. Mas não é isso, Não é sobre isso. Não é sobre isso. É um trabalho espiritual mesmo. Isso é algo assim, você me fala assim, até traz uma ideia até do desapego, né? Porque o desapego no seu mais profundo sentido, né? De você se apegar menos com essas coisas e saber que existem outras coisas que provavelmente não estão vistas a olho nu, mas são tão reais quanto, né? E importantes também. Te trouxe um desapego maior? No sentido transcendente, né? Porque a gente traz, às vezes, fala a ideia de desapego, parece que o cara não tá nem aí com nada. Não nesse sentido eu falo num sentido de saber entender coisas efêmeras, coisas que vão ir e vão voltar, vão ir e vão... Isso foi fantástico, assim, nas palestras do Wagner ele consegue trazer isso, assim, de forma sublime mesmo, que a gente consegue entender. E ter essa percepção de que não acaba, sabe? Então eu comecei a encarar a morte de uma outra perspectiva. A morte da minha avó, tipo, ficou mais leve, porque eu sei que eu posso encontrar ela depois, em outra situação, a morte do meu pai. Eu sei que tá tranquilo, eu consigo me conectar com ele, e que não acabou, sabe? Tem a esperança, né? Tem a esperança. E de que também saber que tá tudo bem, que ele vai, mesmo que eu não consiga em breve, ele vai estar vivendo o que ele precisa viver, a minha avó vai continuar vivendo, não é que acabou para sempre, sabe? Traz uma centelha, assim, de esperança pra eternidade, sabe? Porque é desesperador também você achar que isso aqui é só 80 anos e já era, acabou, fechou, né? E até, com todo o respeito da palavra, sem sentido, né? Me traz... Porque, pô, não que essa vida não é importante, é claro que é importante, mas, pô, será que é só isso? Será que a gente tá aqui o quê? Só pra trabalhar, pra pagar as contas, viver? E será que não tem algo a mais? Né? Será que não tem um pouquinho a mais, né? Sei lá, algo um pouco mais elevado, né? Mais uma vez voltando com tudo que a gente tá falando, de fraternidade, de amor, de se ver no outro, né? E aí a gente falando aqui de projeção astral, e foi isso que rolou no começo da sua trajetória, né? Você falou o quê? Com 14 anos, cara. Foi. Você viu isso? Como que é isso? Assim, sei lá, velho. Imagina eu vendo com 14 anos um negócio, projeção astral, não ia nem entender o que era isso, tá ligado? Foi bem louco, assim. Porque eu sempre fui muito explorador, né? Curioso e querer fazer um monte de coisa. E aí eu lembro que, acho que era de sexta-feira que tinha futebol no colégio, né? A gente estudava de manhã, à tarde ia jogar bola. Aí tava passando debaixo do minhocão com um brother meu. E lá tem vários sebos, né?
E aí tinha um livro lá azul, assim, com um cara deitado e um cara saindo. Eu falei, nossa, que isso, né? Peguei, era 10 conto. Acho que era menos, era R$ 5 na época. Aí projeção astral, eu falei, nossa, aquele livro me chamou, sabe? Sabe quando brilha, assim? Eu peguei e falei, nossa, vou levar. E Sem aí, entender, assim, sem entender, mas eu nunca você nem- tinha alguma ideia, assim, pra ser projeção astral, tipo assim, Não. me chamou pelas cores, por isso eu vou... Não, eu já tinha uma ideia, assim, do mundo espiritual, porque eu convivi com a minha mãe, com meu pai, eles iam em casas espíritas, assim, já tinha Uma ideia do uma ideia do que era esse... espiritual, já ia em casa espírita, fazia cirurgia espiritual, recebia passe, assim, já quando bem pequenininho. Então isso já era meio que normal, assim, do espiritual. Mas projeção astral eu nunca tinha ouvido falar, né? E aí eu comecei, o meu primeiro contato foi com esse livro, que eu peguei e comecei a estudar, e eu falei, nossa, que fantástico, então quer dizer que eu posso sair voando por aí. Nossa, então eu tinha muita curiosidade para ir pro fundo do mar, né? Falei, nossa, então eu vou pro fundo do mar, e eu vou viajar, vou passar por cima das pirâmides. Não, então é isso. Só que a minha motivação... Viajar de graça, né? viajar de graça. Voando ainda. Falei, não, então é isso. Só que a minha motivação, ela era fútil, né, assim. Era material. Era moleque também, né, não tinha como ser tão diferente assim. E aí era algo que me motivava, mas não a ponto de me ancorar com muita força e certeza de que era aquilo. Então, porra, a gente precisava chegar, meia hora de preparação antes de dormir, fazer as práticas. Comecei a fazer fiz um mês, mas, porra, no segundo mês, já era. Depois eu fiz 15 anos, festinha, festa de 15 anos, bebida, e aí, pô, aí já... Já separa as o livro ficou lá, nem na cabeceira ficou mais, né, já foi lá pra gaveta e tal. E aí depois que isso foi voltar, assim, quando eu comecei a ir nas palestras do Wagner. Mas aí eu já tinha essa noção, já tinha estudado, já sabia um pouco mais, assim. Aí também isso me ajudou um pouco, também não me jogar na juventude, assim, tão fortemente. exacerbado. Eu sempre mantive um pouco mais de... Mas legal, parece que aquilo o universo tava jogando pra você, né? Tipo, porque, pô, com 14 anos, cara. 14 anos você quer falar, ver futebol, videogame, ter um livro e um livro, pô, espiritual. Sim. Eu nunca tinha lido nada. Nunca tinha lido Dom Casmurro, aqueles negócios que precisava ler na aula de literatura, Sim, sabe? sim. Nunca tinha lido nada. Até que esse livro foi o primeiro livro que não era que o colégio mandava, que a professora mandava, que eu li inteiro. E aí foi bem interessante, assim. Aí a partir daí abriu uma porta dos livros. E aí eu vi que eu gostava de ler livros desse contexto espiritual. Que eu gostava, não que eu aplicava ainda, né? Mas que eu já gostava. E aí essa foi a minha abertura da minha caminhada espiritual, assim. Foi bem interessante. Assim, foi com 14 anos que eu tive a abertura, né, da porta, não que Tipo assim, mas... que eu entrei com 14 anos. Não, mas eu acho interessante porque assim, isso marcou, né? De alguma maneira isso marcou sua vida porque, pô, você se lembrar com algo com 14 anos, eu confesso pra você que eu lembro pouca coisa, assim. Provavelmente, assim, eu lembraria se alguém me falasse isso aí tá dentro. Isso foi chave, vamos dizer assim. É uma chave pro seu caminhar, né? Foi uma chave bem grande, assim. Foi bem legal. E entrando assim, já agora no contexto Gesine, esse caminho... Como que foi assim, a espiritualidade, sua porta, assim, lógico, teve 14 anos, você pegou o livro lá, tal, não sei o quê. Quando você foi retomar essa ideia de se conectar consigo mesmo, vou ampliar aqui, foi com a projeção astral? Ou foi com, sei lá? Não, foi assim, continuando, eu deixei meio que a projeção astral um pouco de lado, né? E aí tava naquela fase, faculdade, já tinha saído do colégio, faculdade. E aí eu comecei a sentir, é até engraçado assim, eu comecei a sentir que não era mais pra eu ficar bebendo, sabe? Porque aquilo não tava fazendo mal, não tava me fazendo bem, tava fazendo um pouco de mal pra mim. E eu não sabia muito por quê, porque, porra, aquilo que era o divertido, né? Meus amigos todos faziam aquilo. E aí eu, do nada, ter uma certa repulsa e começar a parar de fazer aquilo.
era engraçado, eu não estava entendendo muito bem. Mas eu dei abertura para essa verdade que foi se instalando na minha vida. E aí, me distanciando um pouco desse mundo, né, das festas e das bebidas, eu comecei a ver que não estava mais fazendo tanto sentido aquilo, sabe? Eu precisava parar um pouco de beber, porque eu estava envolvido naquilo, né? E hoje eu vejo que também, não só eu, mas toda a galera que me acompanhava e que me fazia beber. Tipo, era mais pelo, né? Pelo que a maioria, né? Tava Seguia ali. meio a maioria ali. Não, mas não uma galera dos meus amigos, tô falando da galera. Entendeu? A galera assim meio no Rondando ali. espiritualmente ali aquilo falando. Eu comecei a me distanciar e eu comecei a ter um pouco mais de lucidez. Quando eu decidi parar, assim, que eu ia na sexta-feira, não que eu deixava de fazer, eu ia no bar, eu ia na balada, mas eu não bebia. E aí, com o tempo, aquilo foi, parece que criando uma consciência em mim. Eu comecei a olhar e falava, nossa, mas realmente não faz tanto sentido, né? Eu comecei a me sentir um pouco melhor. E aí que eu fui estudando um pouco mais sobre consciência, espiritualidade, obsessores e tudo Isso com que... quantos anos? Ah, isso daí já tinha uns 19, 20. Cedo, relativamente, né? Você, É. você já sentia que você era mais aberto a... Você tinha um canal mais aberto, vai. Falando, conectando com a ideia de mediunidade. Na época eu nem sabia muito o que era isso, mas eu tava sentindo que aquele já não era mais o meu caminho, sabe? A bebida, a festa e aquilo tudo mais não era mais tão divertido e legal como parecia ser. Eu vi que tava brilhando um outro caminho ali, que era um caminho mais de conhecimento, mais de paz, assim, sabe? Comecei a valorizar um pouquinho o rolê mais de dia, né? Do que o rolê da noite. Não que a noite é ruim, mas Claro, a claro. gente sabe o que ronda a noite. E aí juntou com a minha experiência profissional, aí que acho que foi a grande firmada, assim, porque eu saí do colégio, fui fazer ciências ambientais, né? Que eu era muito conectado com o calmo era muito conectado com a natureza. Eu fico imaginando uma carta de tarô assim, ô O calmo. calmo. O calmo era hippie, era da natureza, né? Era sustentável, então eu comecei a... Perfeito, né? É, Achava perfeito. encaixava perfeito. Eu fui para ciências ambientais. Fiz lá um ano, depois terminei concluindo gestão ambiental. E aí até fiz um estágio na Secretaria do Meio Ambiente aqui de São Paulo. Foi muito legal, mas eu vi que não era muito aquilo, sabe? Parecia que as portas não estavam se abrindo, as coisas que apareciam não eram tão legais. Ainda insisti mais um tempo, mais 2 anos numa pós de Química Ambiental, né? Tentando levar a força, sabe? Tipo, já fiz a faculdade, tenho que continuar nisso. né? Não, agora é isso, né? Tipo, não vou dar desgosto pros meus pais, vou continuar aqui, vai ser isso. Eu escolhi isso que ainda, meus pais, né, pô, já me deram um puta abraço, deixar eu fazer gestão. Algo que não é o padrão, algo né? que não era administração, direito, Engenharia. engenharia. Porra, já me deram uma puta oportunidade. Sim. Eles me abraçaram, deixaram eu escolher uma coisa que era totalmente fora do padrão. Agora eu tenho que arcar, vai ter que ser isso. Até porque assim, a gente vive num mundo ocidental que a gente acha que a vida é linear, né? Tem que ser linear, não dá pra eu voltar aqui e tentar algo, né? A cabeça já meio... Nossa, já tô... Mas esse é o sistema educacional nosso, é isso, né? É aquele sistema fordiano de empurrando, vai empurrando na esteirinha pra formar escravos. Mas deixa isso pra depois. Lógico. Aí eu terminei Química Ambiental e não consegui achar nada, assim. Tava muito difícil achar. E aí, ao mesmo tempo, eu tava começando a estudar um pouco mais essa questão de consciência, do ego. E aí eu tive uma percepção de que trabalhar no espiritual, trabalhar no ambiental era importante, mas era algo meio de tentar amarrar a força, sabe? Eu via que a mudança
não era colocando regra, ou colocando barreira, ou colocando área de preservação e tudo mais. Isso é interessante? Isso é importante? Isso tem que continuar sendo feito? Tem que, cada vez mais. Mas eu percebi que a chave não era por fora do ser humano, era por dentro do ser humano. Tinha que mudar algo dentro do ser humano, para que aí sim as mudanças e as regras externas funcionassem mais. Porque hoje a gente sabe que é uma Tá regra... dentro, tá fora, né? O que tá dentro tá fora. Então, quanto mais trabalhar o ser humano, mais a natureza vai se beneficiar também. Porque a natureza e o ser humano são um. A gente ainda não percebeu, em maioria, que isso é verdade, mas é clichê, mas é real. E aí eu comecei a ir para as áreas das terapias, né? E aí que foi que eu ia nas palestras do Wagner e tal, e o Wagner sempre indicava um professor cristiano que era muito bom das terapias holísticas, e eu fiz esse curso com ele. E foi fantástico, assim, foi aí que eu me aprofundei. Pra você ter uma noção, a primeira... O Cris é foda. A primeira aula, o primeiro módulo, era um ano inteiro, né, de curso. O primeiro módulo do curso, ele não falava de terapia, não era o outro, era eu. Então era Qigong, tá ligado? Qigong? Eu já vou falar, não conheço muito, mas... Qigong é como se fosse uma yoga, assim, como se fosse, eu tô... Pra entender, Merecendo, entendi. mas é como se fosse uma yoga da China, que é Qigong, movimento de energia, né? Então ele ensinava você a movimentar a energia no próprio corpo. Ele falou assim, você vai trabalhar com outras pessoas, com terapia holística, com energia, você tem que saber sentir energia, talvez ver energia e manipular a energia. Então essa foi a primeira. Pô, isso já abriu um outro portal, né? Você começa um mês inteiro fazendo Qigong, fazia todos os dias. Hoje em dia eu nem faço mais, mas é vital. Pô, você já alcançava um outro nível ali, né? Tanto de plenitude física quanto de plenitude mental. E aí eu fiz esse ano inteiro, fiquei super empolgado, né? Era muito legal, assim. Fiz até com uns amigos e tal. Alguns conseguiram continuar na área e eu tava penando com dificuldade nessa área, assim, sabe? E eu até tentei, assim, era muito interessante, muito bacana. E aí eu consegui mesclar algumas coisas que eu já gostava, que era música, com as terapias. E aí eu formei algo de sound healing, assim, que eu gosto bastante. Ajudava muitas pessoas, mas eu via que nesse atendimento meio que individual ali tava meio travado. Só que, porra, eu já tinha comprado um curso, eu já não fiz gestão ambiental. Aí agora, nas terapias também, não, vou ter que fazer dar certo. Como assim não vai dar certo? Aí eu ficava... Sabe quando a gente quer tomar... A gente tem que ter a vida nas rédeas, mas a gente tem que deixar fluir também um pouco, sim. né? Tava tentando controlar e forçando, tipo, dando murro em ponta de faca. E não tava fluindo. E... Até que agora, daí mudou totalmente a minha vida. Hoje em dia eu não trabalho nem com gestão ambiental, nem com terapias, eu faço marketing totalmente diferente e eu tô muito mais feliz, sabe? Só que hoje eu vejo que toda essa bagagem que eu passei, que por muito tempo eu achei que foi desperdício de tempo, hoje é tipo Tá claro. é uma base que eu tenho internamente, tanto de conhecimento teórico, quanto de conhecimento empírico e valores e tudo mais para conseguir manter essa ética numa profissão que hoje, né, o Gabriel, o Guezin de 5 anos atrás, ia olhar, nossa, marketing, se vendeu para o sistema. Nossa, ele tá fomentando o capitalismo. Hoje eu vejo que não. Hoje eu vejo que agora eu tô em Malkuth, né? Eu tô aqui, tô no físico, tô no trabalho, mas sem deixar de... Olhar pro... É. Você tá em Malkuth, mas assim, não é que você tá em Malkuth, você tá transitando entre Malkuth, né? Porque você já veio desse lado, isso aí já tava claro, né? Só que você entendeu que tava precisando um pouquinho mais de matéria ali pra dar uma balanceada, né? Sim. E quando você entende que você tá num sistema, e você precisa pagar suas contas, você precisa de uma série de coisas, você consegue dar uma balanceada, né? Precisa ter esse equilíbrio, né?
Senão a gente fica muito volátil aí e sem construir nada, assim. Não que a parte espiritual não tem importância, ela tem muita importância. Mas imagina que o mundo material ele também fomenta e dá base para que você ancore essa parte espiritual e consiga ajudar mais pessoas, né? Imagina que o Gabriel atendia 1 a 1 e fazia um trabalho muito legal com 10 pessoas. Mas ele precisa de dinheiro para comprar um espaço maior e atender 100 pessoas. E aí depois vender cursos para essas outras pessoas atenderem mais 100 pessoas. A gente precisa do material. A gente precisa do dinheiro para manifestar as ideias do espiritual também, sabe? Sei bem. Eu achei muito interessante, assim, teve algo mais, né, nessa sua trajetória que trouxe essa reflexão? Vamos dizer, você está trazendo muito, assim, o Gesine que era totalmente ligado nesse etéreo, vamos dizer assim, conectado nesse astral e tudo, até o Gesine que falou, opa, isso é importante, já estou muito conectado nisso, mas eu acho que eu estou demais, está na hora de eu enraizar. E aí você consegue, vamos dizer, trabalhar e tá num sistema. Quando eu falo trabalhar, no sentido de se trabalhava também, mas se trabalha bem no sistema, como ele é, né? Como as coisas são. Mas ao mesmo tempo te trouxe esse equilíbrio que você se sente até mais pleno, me dá a sensação, né? Sim. Dá mais plenitude, assim, porque primeiro que agora eu já não tô negando uma parte minha, que é a parte física, material, porque antes, né, eu negava, né? Eu negava não só a parte minha física, como a parte física do mundo. Mas isso muito porque a gente vê tudo que acontece de injustiça, desigualdade, e aí a gente fica meio contra, né? Todo esse sistema, assim. Quando a gente é jovem, a gente fica meio rebelde contra isso. E é legal ter essa percepção, é muito legal. Mas é legal trazer isso como uma verdade e ficar lutando contra o mundo? Não, não é legal. Porque você está lutando, você ainda está vivendo na guerra, você está fomentando uma guerra. Você tem que entender quem é você, quais são suas aptidões e como você pode se infiltrar nisso para transformar isso de dentro, não de fora, né? É exatamente aquilo. O que eu tive a percepção na área financeira, agora eu tenho a percepção para a área global. Não é criar regra de delimitação para a área preservada. É você entrar e plantar a semente dentro do ser humano de entender que aquela área precisa ser preservada. Entendeu? Então não é eu ser espiritual e ficar mandando reiki o dia todo para todos os trabalhadores e tudo. Não. É eu entender que eu sou um espiritual e eu posso fazer algo dentro desse sistema para mudar ele de dentro para fora, sabe? Senão a gente fica muito na superfície, né? Tem uma bola aqui, você está agindo só nas bordas da bola, você não está agindo dentro da bola, né? E se você só ficar nas bordas, se você for ver de espaço, é um espaço muito curto, né? É uma coisa muito pequena perto de imagina isso aqui, você está agindo aqui, toda essa parte aqui, esse oceano aqui tá sem instigado, né? Eu acho que não é nem em questão de área de atuação. É mais em questão de energia de contato. Porque quando você tá atacando, né? Você tá delimitando algo que é errado e algo que é certo. E algo que é errado tem que se transformar em certo. Então você tá na sua prepotência de saber, de achar que a tua verdade é mais importante que a outra. E você tá naquele embate. E na verdade não, você tem que entrar, entender, que eu acho que é isso que é a discussão mais sensata, né? Não é eu escutar o que você tem para falar. Escutar não, né? Que escutar ainda é muito. Né? As pessoas só ouvem esperando a vez delas de falar. Não é só esperar a minha vez de falar para te atacar. É eu entender, entrar em você, entender de fato e ver em que ponto que a minha verdade se conecta com a sua e a gente pode somar. Independente se você tá certo ou tá errado, ou se você é de direita ou de esquerda, ou se você acredita em XY, entendeu? Eu acho que essa é a visão que a gente tem que trazer na nossa vida individual, social, amorosa e... Da escuta? Seria...
Não da escuta no sentido mais, Profundo, assim, mais de- prático, assim, mais de integrar, né? Integrar. É mais da união, né? Que a escuta, ela se limita ao que isso que a gente tá... A gente Entendi, ainda tá entendi. separado. A gente ainda tá separado, sabe? Você tá aí, eu escuto daqui. É mais dessa integração. De tudo, né? De todas as camadas, as que você pode ver, a que você não pode ver, transitando, né? Não só sua voz, ela chegando aqui. É tipo, essa sua intenção, captar todas essas camadas, né? Sim, integrar tudo mesmo, sabe? Porque enquanto a gente tá tentando, igual aquilo que a gente deu a ideia de cercar, de delimitar, a gente ainda tá com essa ideia da guerra, de um contra o outro. Tem que unir, né? Que aí você dissolve a dualidade. Não dissolve, porque a dualidade ela sempre Sempre tá tá... ali. Mas você tira essas barreiras do yin e yang. Né? Você deixa de julgar aquilo, ele é uma coisa só, né? Uhum. Não corta a linhazinha que separa, né? É, Deixa tudo junto, né? sim. Pô, Guezine, é interessante, né? Você vai vendo que vai divagando e vai conectando tudo, né, cara? A gente foi lá, falou sobre a dualidade, aí falou aqui, aí voltou esse assunto, e aí a gente tá falando aqui sobre seu caminhar, e aí volta na projeção astral, que volta nessa... Você vê que tudo é uma coisa só, né? E essa conversa é um reflexo da própria conversa, Sim. da própria... o significado das coisas que a gente conversou aqui, né? Vai trazendo as sínteses, assim, né? E é muito legal, eu tô crescendo muito com... Porque é aquilo, quando a gente tá falando, a gente revisita, né? A gente, pra elaborar o que vai falar, a gente revisita e... Pô, tá sendo muito curativo isso daqui. Gratidão. Cara, pra mim, pô, um prazer ter você aqui. Você trouxe muitas reflexões, anotei até umas coisas assim aqui pra... Lógico que eu vou ver depois, né? Mas, pô, pra mim é sempre um prazer, assim, poder aprender, assim. Nesse caso, eu tô aprendendo com você, assim, vendo muitas coisas. A dualidade, pra mim, você trouxe várias reflexões sobre a dualidade, né? Eu tento ver a vida um pouco menos desse lado dual. Às vezes é difícil, né? Mas é importante tentar não separar e tentar ver aquilo como é, né? E até mais saudável pra gente, se você for ver. E, de novo, volta alguns dos nossos assuntos, que tem a ver com a projeção astral, que é a ideia do desapego. De desapegar sobre aquele acontecimento. Porque imagina, se a gente estiver num mundo muito dual, imagina um cara foi lá que roubou o outro. Será que ele não vai ter a oportunidade de ser uma pessoa melhor? Porque se ele olhar pelaquela ótica, ele é um bosta. Ele foi lá, roubou, ele é mau, ele é isso, ele é aquilo. Mas se tentar ver por uma outra percepção, não estou falando que ele não está errado, tá? Não é isso. Mas ele ainda pode ser, sim, uma pessoa boa. Ele ainda pode fazer coisas boas em cima daquilo, né? Sim. É ter a esperança de que a humanidade pode se reerguer, né? Independente do quão fundo que a gente foi, a gente ainda pode alcançar o mais alto. É isso, Guezine. Ficou faltando alguma coisa? Você teve alguma mensagem que você falou, pô, isso eu queria ter falado? Cara, acho que eu já Acho falei, que acho que foi longe até. Eu vou ter que ainda assimilar muita coisa que eu recebi aqui, porque revisitar toda essa trajetória e costurar tudo isso, né, foi engrandecedor demais pra mim. cara, é nóis. Aqui para mim hoje aqui foi para mim uma história, assim, né, que eu entrei em alguns assuntos que me lembrou de momentos que eu estou vivendo, momentos que eu vivi, e entrou em alguns momentos que você fala assim, caraca, olha que legal. Putz, nossa, você revisita vários momentos da sua vida e é engraçado que vira uma história, né? Vira tipo uma trilha que você faz ali, que você vai lá, sei lá, viu uma aranha, tal, aí você viu uma praia, viu um mar, você entrou, aí, putz, do nada começou a fechar o tempo, e foi um pouco isso essa conversa, né? Revisitar e entender um pouco mais que a vida ela é muitas vezes estática, ela é de movimento, ela tem desafios, ela tem paz, ela tem amor, tem raiva, tem tristeza, e é uma coisa só, né? É uma coisa só. E a gente tem que viver tudo isso com muita consciência e com muito amor também, porque isso é muito importante, né? Tudo isso que a gente tá vivendo. Até as piores coisas, eu ainda ouso dizer que as piores coisas que a gente vive,
ainda são talvez as melhores, porque as que mais edificam a gente, né? Não que o bom, o confortável não seja bom, realmente é muito bom. Né? Tá no confortável, tá no quentinho, tá no fofinho, tá no alegre, tá no amor, é bom. Mas é também legal revisitar essas partes mais sombrias, né? Dar essa chacoalhada, dar essa mudança, que às vezes ali no momento a gente interpreta como algo negativo, ou como o fundo do poço, mas é sempre assim, né? A gente primeiro, às vezes, dá um passo para trás para conseguir dar um impulso maior para lá para frente. Ô Guezini, você tem, sei lá, alguma arte, assim, sei lá, uma música, um livro, algo que você indicaria ali? Você falou vários aqui, né, durante, Nossa, mas tem cara, algo, vários. você falou do Eckhart Tolle, né, você falou... Os dois livros muito bons do Eckhart Tolle, que é O Poder do Agora, O Despertar de uma Nova Consciência, que ele destrincha o ego. De quem? Eckhart Tolle. Também é O dele? Despertar de uma Nova Consciência. Foi ali, lendo esse livro, que eu comecei a ter a percepção mais nítida de como o ego trabalhava, sabe? Qual era a artimanha do ego nessa situação, e nessa, e naquela. Porque ele destrincha o ego, sim. É fantástico, fica aí a dica. Botei aqui do Eckhart Tolle para te perguntar, porque você falou, até esqueci, que ele tem uma história muito interessante, né, cara, que ele, não sei se foi você que me contou, que ele, sei lá, meio que despertou e foi morar na rua, né, ele meio que desapegou de tudo, ele era um cara, não foi você, né? Não, acho que não fui eu, porque eu também não lembro muito da história. Teve alguém que me contou uma história muito interessante, enfim, do Eckhart Tolle, assim, que ele era um cara super bem sucedido, não sei se eu vou falar certo aqui, e ele transcendeu aquilo e, tipo assim, simplesmente largou todos os bens materiais dele e foi viver na rua, assim, tipo assim, cara, mas eu não tenho certeza do que eu tô falando, por isso eu achei que tinha sido até você que tinha me falado, mas enfim. Não, eu nem lembro, porque eu sei que eu comecei, geralmente o pessoal começa pelo Poder do Agora, que foi o primeiro livro dele, mas eu comecei pelo segundo, que era, acho que ele já não conta tanto a história dele, mas ele destrincha o ego, assim, de forma absurda, sabe? Aí essa indicação é fantástica. A indicação do curso Dualidade, que eu acho que de longe foi o curso melhor que eu já fiz. Já anotei. Dualidade, cara. É o melhor curso que eu já fiz ainda. E eu tô sentindo que eu tenho que fazer ele de novo, sabe? Porque aí eu vou estar já numa outra fase. Mesmo sendo o mesmo conteúdo. É como se fosse o livro, né? Você lê ele numa época. Você lê ele depois de, sei lá, 5 anos, é outro livro, né? É outro livro. É outra história, é outro momento que você tá vivendo, né? E uma música que eu tenho escutado muito e que tem me fortalecido muito, é uma música do Chama Crescente, que chama Tudo Posso. Põe aí, coloca aí também, Tudo Posso. Vai estar anotado. Não vou anotar aqui porque depois eu vou revisitar. É isso, Guizine, agradeço muito sua participação, cara, um prazer mesmo ter você aqui. Foi, uma conversa incrível, assim, só agradeço. Eu também agradeço a você, meu querido público. Pode ser que ainda está pequeno, mas pode ser que em algum momento cresça. Isso pouco importa, o que importa aqui é a mensagem. Agradeço, se você gostou, curta, compartilha. Se ressoou essa mensagem para você, se conectou essa mensagem para você e saiba que vai ressoar em algum amigo, algum colega, algum familiar, passa essa mensagem adiante. Eu acho que é sempre importante, assim, alguma mensagem de amor que de alguma maneira vai conectar com alguém próximo. É isso. Queria agradecer vocês, a todo mundo que assistiu. Guezini, pode dar um tchauzinho aqui para essa câmera aqui, ó, essa aberta aqui. Pessoal, obrigado. Até a próxima. Até o próximo episódio do Religare Podcast. Tchau, Valeu. tchau.